Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em finas agulhas nas ruas de Chicago naquela manhã. Os postes de luz lançavam uma luz suave, porém trêmula, refletindo no asfalto molhado. Contra o pano de fundo de uma cidade úmida e apressada, Ethan Harrison avançava sob seu guarda-chuva preto, ajeitando distraidamente sua gravata azul marinho. Aos 42 anos, ele tinha o que muitos chamavam de tudo um império imobiliário. Investimentos em tecnologia de ponta e um nome respeitado nos círculos empresariais. No entanto, por trás dos óculos de grife e do terno sob medida, ele carregava uma solidão que nem dinheiro nem poder conseguiam preencher. Ethan havia saído de sua luxuosa vila nos subúrbios do norte naquela manhã para uma conferência de investimentos, um evento que reunia os maiores nomes do setor. Seu assistente Lucas caminhava alguns passos atrás dele, carregando uma maleta cheia de contratos e relatórios financeiros. Ethan observava distraidamente os transeuntes, os táxis amarelos e as janelas embaçadas dos cafés do bairro. Tudo parecia comum, até que um detalhe chamou sua atenção. Na esquina de um beco estreito, perto de um bueiro de onde saía um fino fio de vapor, uma figura chamava a atenção por sua fragilidade. Uma jovem estava sentada na calçada, encolhida sob um casaco sujo e encharcado, segurando 2 bebês enrolados em cobertores puídos. A chuva escorria por seus cabelos negros e emaranhados, e seu rosto parecia exausto e atento ao mesmo tempo. Ethan parou. Seu coração afundou. Ele conhecia aquelas feições, aqueles olhos verdes, aquele formato delicado de seu rosto. E o que mais o impressionou, o anel de prata que ela usava no dedo, adornado com um pequeno diamante mal lascado pelo tempo. Sua respiração ficou presa por um momento. Foi o anel que ele deu ao seu primeiro amor, Clara Thompson, 20 anos atrás. Ele ainda se lembrava daquele dia de verão na escola, do calor do sol em seus ombros, das promessas sussurradas sob os velhos bordos no pátio. Então, de repente, tudo se foi. Clara havia deixado a cidade sem aviso, levando consigo seus sonhos, seu riso e aquele anel precioso. Desde aquele dia, ele nunca mais soube o que havia acontecido com ela. Ethan observou a jovem parada na calçada, segurando os filhos como se toda a sua vida dependesse disso. Seus olhos verdes encontraram os dele, cheios de desconfiança e cansaço, mas também com um brilho que lhe parecia estranhamente familiar. A chuva continuava a cair, criando uma melodia suave e triste, e pela primeira vez em anos, o passado e o presente pareceram se unir em um único instante. Naquele momento suspenso, Ethan sentiu um impulso irresistível. Ele tinha que se aproximar, conversar, ajudar. E talvez descobrir por que o destino havia escolhido uni-las daquela forma, na penumbra de uma cidade que parecia ignorar sua história compartilhada. Ele respirou fundo. A chuva não era mais apenas chuva. Era um portal para o passado, um lembrete de que algumas histórias nunca morrem, elas simplesmente esperam um momento certo para renascer. Ethan Harrison ficou paralisado na calçada, o guarda-chuva tremendo levemente em sua mão. A chuva caía em cortinas finas, mas persistentes, escorrendo sobre os paralelepípedos pretos e as poças d'água do beco. Ele observou Clara sentada no chão úmido, com seus 2 bebês aconchegados contra ela. Seus rostinhos adormecidos pareciam fragilmente protegidos pelos cobertores puídos. Ele deu um passo à frente, depois outro hesitante, como se cada movimento pudesse quebrar o frágil equilíbrio daquela cena. Com licença, ele começou com a voz revelando um toque de nervosismo incomum nele. Posso ajudar? Clara olhou lentamente para ele, com o rosto marcado pelo cansaço e pela desconfiança. Seus olhos verdes, tão semelhantes aos de uma jovem que ele um dia amara, arregalaram-se ligeiramente. Não, obrigada, respondeu ela com uma voz suave, mas firme e tremendo de frio. Nós daremos um jeito. Ethan sentiu o coração apertar. Podia ver a determinação nos olhos dela, mas também a fragilidade de alguém que carregara fardos demais por tempo demais. Notou então um anel em seu dedo, um pequeno diamante cravejado em uma faixa de prata desgastada pelo tempo. O momento pareceu suspenso, e ele percebeu com uma força de partir o coração que aquilo era o anel que ele deu ao seu primeiro amor, Clara Thompson. As lembranças voltaram à tona, tardes rindo sob o velho carvalho na escola, promessas sussurradas de nunca se separarem e aquele último verão em que tudo havia desaparecido. Ele ainda se lembrava da risada dela, do calor da mão dela na sua e da dor da partida repentina dela, 20 anos antes. Ele deu mais um passo à frente lentamente para não assustá-la. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas acho que te conheço.
Clara deu um passo para trás, agarrando os filhos instintivamente na defensiva. Você me conhece? Perguntou ela, desconfiada com os lábios trêmulos. Sim, eu acho que te conheci. Sua voz falhou levemente de emoção. Clara Thompson? Um silêncio pesado se instalou. O vento soprava os cabelos de Clara em seu rosto, e gotas de chuva escorriam por seu casaco encharcado. Seus olhos se encheram de descrença e lembranças que ela tentará esconder. Ethan Harrison? Ela sussurrou com a voz embargada. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava os bebês. É você? Seus olhares finalmente se encontraram, e o mundo ao redor pareceu desaparecer. A chuva, os transeuntes apressados, as luzes da cidade, nada importava naquele momento suspenso em que duas almas se reencontravam após 20 anos de silêncio. Ethan gesticulou lentamente em sua direção, como se quisesse apagar a distância entre eles. Eu não quero te assustar, Clara. Eu só quero ajudar você e eles. Clara hesitou. Desconfiança, medo e orgulho ainda a mantinham sob controle. Mas a sinceridade nos olhos e na voz dele a tocou profundamente. Ela olhou para os gêmeos adormecidos, depois para Ethan, e sentiu um vislumbre de esperança que não sentia há anos. Certo, ela finalmente sussurrou com a voz cheia de vulnerabilidade. Eu estou disposta a aceitar sua ajuda, só por eles. Ethan sorriu suavemente, com uma mistura de alívio e emoção estampada em seu rosto. Ele estendeu a mão para ajudá-la a se levantar e pela primeira vez em 2 décadas, Clara se sentiu apoiada, protegida e talvez, finalmente pronta para reconstruir o que havia sido perdido. Depois de ajudá-la a se levantar, Ethan gesticulou para que Clara o seguisse até um pequeno café a algumas ruas de distância, protegido da chuva torrencial. O espaço aconchegante, iluminado por luminárias antigas, contrastava com a rua fria e úmida. Os gêmeos permaneceram em silêncio, com os olhos arregalados, observando os reflexos dourados nas paredes e as xícaras de café fumegantes. Ethan sentou-se à sua frente, colocando a mão na mesa para mostrar que não tinha intenções hostis. Você não precisa me dizer agora, começou ele baixinho, mas se você quiser, eu quero entender. Clara respirou fundo, os dedos brincando com o anel que sempre usará, apesar dos anos. Você me reconhece e você está aqui, depois de todo esse tempo. Sussurrou ela com a voz trêmula. Eu nunca pensei que alguém me encontraria. Ethan assentiu com o coração apertado. Eu nunca esqueci. Você ou tudo que tivemos. As lembranças voltaram, poderosas e dolorosas. Ele se lembrou dos verões que passaram juntos, dos sonhos de um futuro compartilhado, das promessas sussurradas sob as árvores da escola. Então veio o vazio repentino quando Clara desapareceu sem dizer uma palavra, levando consigo a lembrança do amor deles e o anel que ele lhe dera. Clara olhou para baixo com as mãos trêmulas. Depois que você foi embora, tudo mudou. Ela respirou fundo, como se cada palavra pesasse em seu coração. Perdi meu emprego, minha família se mudou. Eu tive que sobreviver nas ruas. E então, vieram os gêmeos. Ela sentiu para eles. Ethan sentiu uma emoção intensa invadir seu corpo. Os bebês, tão frágeis, pareciam incorporar tudo o que ela havia suportado, e ainda assim era um milagre que ela conseguirá proteger sozinha. Eu não sabia como lidar com isso, continuou Clara. Cada dia era uma luta. E então, aquele anel. Ela o mostrou timidamente. Eu guardei, como um lembrete do que tínhamos, do que éramos. Ethan colocou a mão sobre a dela, delicadamente. Clara, você foi incrível. Eu não sabia, e sinto muito que você tenha passado por tudo isso sozinha. Mas eu estou aqui agora. Deixe-me ajudar você e eles. Clara desviou o olhar hesitante. Tinha medo do dinheiro, da dependência, da ingratidão. E acima de tudo, de reabrir uma ferida que tentará fechar por tantos anos. Mas, olhando para Ethan, viu uma sinceridade que não via desde a adolescência. Muito bem, murmurou ela finalmente. Para eles, o café tornou-se um refúgio temporário onde compartilhavam mais do que apenas calor e chocolate quente. Memórias do passado se misturavam às realidades do presente e pela primeira vez em anos, Clara sentiu um vislumbre de esperança. Ethan, por sua vez, percebeu que o encontro não fora apenas uma coincidência. Poderia ser a segunda chance que ambos esperavam. Enquanto a chuva continuava a cair lá fora através das janelas embaçadas, duas almas há muito perdidas começaram a se reconectar, prontas para enfrentar o passado e construir um futuro que nenhuma tempestade poderia apagar. Depois da conversa no café, Ethan e Clara foram embora. A chuva havia parado, deixando para trás poças brilhantes e um cheiro fresco de asfalto molhado.
Os gêmeos ainda dormiam pacificamente nos braços de Clara, com seus rostinhos relaxados, apesar dos dias difíceis que haviam vivido. Ethan parou na esquina e olhou para Clara com seriedade, mas com gentileza. Clara, eu sei que não é fácil ouvir isso, e entendo que você esteja com medo, mas eu não quero te dar dinheiro. Clara estremeceu, instintivamente abraçando as crianças. Eu não posso aceitar isso, Ethan. Eu nunca me acostumei com isso. Sua voz era uma mistura de orgulho e vulnerabilidade. Ethan deu um passo à frente, baixando um pouco a voz com uma intensidade que fez o coração de Clara bater mais rápido. Não quero te humilhar, nem te fazer sentir em dívida. Só quero te ajudar. Pelos bebês, por você, pelo passado que compartilhamos. Clara olhou para baixo, tocada pela sinceridade dele, mas ainda relutante. Lembranças do ensino médio e do amor perdido se misturavam à dura realidade de sua vida, as ruas, as noites frias, o medo constante pelos filhos. Ela havia aprendido a sobreviver sozinha, e aceitar a ajuda de Ethan significava abrir seu coração novamente para alguém que ela nunca havia esquecido completamente. E se? Ethan hesitou, procurando as palavras certas. E se começássemos aos poucos? Sem compromisso imediato, apenas um lugar seguro para você e eles por alguns dias, uma refeição quente e roupas limpas. Clara olhou para os filhos, depois para Ethan. Viu uma autenticidade nos olhos dele que não sentia há muito tempo, e algo dentro dela cedeu. Ok, sussurrou ela finalmente. Para eles. Ethan sentiu uma mistura de alívio e emoção tomar conta dele. Ele estendeu a mão gentilmente para ela, não para puxá-la, mas para oferecer apoio. Você não está sozinha, Clara. Não desta vez. Caminharam juntos até um hotel próximo, discreto, mas acolhedor. Ethan fez o check-in rapidamente, ignorando olhares curiosos. No quarto, colocou os pertences de Clara e dos gêmeos, oferecendo-lhes cobertores quentinhos e roupas limpas. Os bebês, agora acordados, começaram a explorar o espaço com olhares curiosos, ainda alheios à dureza da vida que os precedera. Clara observou seus filhos sorrirem e brincarem por um instante, e um peso que ela carregava há anos pareceu se dissipar um pouco. Ela se virou para Ethan, incapaz de esconder a emoção que a dominava. Obrigada, Ethan. Eu nunca pensei que veria este dia novamente. Ethan sorriu suavemente, sabendo que aquilo era só o começo. Isto é só o começo, Clara. Vamos dar um passo de cada vez. Você e as crianças merecem mais do que sobreviver, vocês merecem viver. E naquele momento, naquele quarto simples mas acolhedor, algo começou a se reconstruir, a confiança, a esperança, e talvez, o primeiro passo para o amor reencontrado. O quarto de hotel, embora simples, oferecia a Clara e aos gêmeos um conforto que não experimentavam há meses, se não anos. As paredes cor de creme, a luz suave filtrando pelas cortinas e o calor do aquecedor criavam uma atmosfera quase surreal para uma mulher que passara tantas noites no frio. Clara sentou-se na cama com as crianças no colo e observou-as brincar com os pequenos cobertores coloridos que Ethan lhes trouxera. A inocência e a alegria ingênua delas a fizeram sorrir, apesar de tudo, um sorriso que ela não ousava demonstrar há muito tempo. Ethan acomodou-se na poltrona perto da janela, observando a cena com emoção reprimida. Acho que você quer saber o que aconteceu conosco, Clara sussurrou com a voz trêmula, mas determinada. Ethan assentiu. Sim. Mas só se você estiver pronto. Eu quero entender. Tudo. Clara respirou fundo e começou sua história, cada palavra repleta de dor e coragem. Depois que você foi embora, Ethan, tudo desmoronou. Meu emprego, minha família, eu não tinha mais ninguém. Perdi meu apartamento, minhas economias, tudo o que havia construído. Eu não tinha para onde ir, então tive que aprender a sobreviver nas ruas. Ethan sentiu um nó na garganta. Ele sempre se preocupou que sua vida de riqueza e privilégios o afastasse da realidade de algumas pessoas, mas ouvir a história dela, tão pessoal e brutal, foi um choque direto. Clara continuou, as crianças, eu as tive em circunstâncias difíceis. Mas nunca desisti. Fiz tudo o que pude para garantir que sobrevivessem, e tivessem algo melhor do que eu. Ethan olhou para os gêmeos, agora dormindo nos ombros da mãe, e sentiu uma mistura de admiração e tristeza. Você foi incrível, Clara sussurrou. Não sei se eu teria a sua força. Clara balançou a cabeça levemente, com um sorriso triste nos lábios. Não é força, Ethan. É só amor. Por eles. Foi só isso que me fez seguir em frente. Ethan sentia uma profunda admiração por ela. A mulher que ele amara na juventude tornará-se alguém resiliente, corajosa e absolutamente dedicada aos filhos. E, no entanto, havia em seus olhos a melancolia de uma vida perdida, de anos de luta e solidão.
Você nunca mais estará sozinha, Clara, disse ele finalmente, com convicção. Eu a ajudarei a reconstruir sua vida, você e eles. Você merece mais do que sobreviver, você merece viver plenamente. Clara olhou para baixo, comovida. Ela havia aprendido a não confiar nas promessas dos homens, mas havia algo na sinceridade de Ethan que ela não conseguia ignorar. Pela primeira vez em anos, ela sentiu um vislumbre de esperança em seu coração cansado. Enquanto a noite caía sobre Chicago, Ethan permaneceu em silêncio, observando Clara e os gêmeos. Passado e presente pareciam convergir naquele quarto aconchegante e seguro. Ele sabia que aquilo era apenas o começo, que os desafios estavam apenas começando, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que tudo poderia ser consertado. No silêncio, Clara gentilmente apoiou a cabeça no ombro de Ethan, e ele soube que um novo vínculo, frágil, mas forte, havia se formado entre eles, pronto para resistir às provações que viriam. Nos dias que se seguiram, Ethan se dedicou a fazer uma diferença concreta na vida de Clara e seus gêmeos. Ele sabia que algumas noites em um hotel não seriam suficientes para curar todas as feridas, mas queria criar um ambiente seguro onde ela pudesse respirar, refletir e começar a reconstruir sua vida. Eles visitaram vários apartamentos juntos e finalmente Ethan escolheu um pequeno, porém aconchegante, em um bairro residencial tranquilo. Tinha paredes de cores suaves, quartos iluminados para as crianças e, o mais importante, uma sensação de segurança que Clara não sentia há muito tempo. É perfeito, murmurou Clara ao entrar na sala. Os gêmeos já corriam de um lado para o outro, fascinados pelo espaço e pelas cores, rindo alto pela primeira vez em muito tempo. Clara observava Ethan com gratidão, mas também com a distância cautelosa que aprenderá a manter em sua vida. Ethan colocou a mão no ombro dela. Você não está sozinha, Clara. Nunca mais. Sua voz era suave, mas firme, e ela sentiu que aquela promessa não era apenas uma frase vazia. Naquela mesma noite, durante um jantar simples mas acolhedor, Clara começou a contar detalhes mais íntimos de sua vida nas ruas. Como dormir em bancos, como enfrentará o medo das noites frias, como conseguirá proteger os filhos apesar das dificuldades. Cada palavra que dizia era carregada de força e vulnerabilidade. Ethan ouvia atentamente com os olhos fixos nela. Ele entendia que o amor que sentia por ela não residia apenas nas lembranças da juventude, mas na mulher que ela havia se tornado, corajosa, determinada e profundamente humana. Sabe, Clara, disse ele suavemente após um longo silêncio, eu nunca soube o que você passou, mas agora que sei, te admiro ainda mais. Você é incrível. Clara olhou para baixo, comovida com as bochechas levemente coradas. Obrigada. Ethan, você não sabe o quanto significa para mim, só de saber que alguém acredita em mim. Foi um momento de reconhecimento mútuo. Clara reconheceu a sinceridade e a generosidade de Ethan, enquanto Ethan reconheceu a força e a dignidade de Clara. O vínculo entre eles, frágil a princípio, estava se transformando em algo sólido e profundo. Nos dias que se seguiram, Ethan continuou a tomar medidas para garantir o futuro de Clara e dos filhos. Ele lhe ofereceu um emprego em uma de suas empresas parceiras, dando-lhe o espaço necessário para se adaptar e recuperar a confiança. Ele também agendou uma consulta para que os gêmeos pudessem receber os cuidados e a educação de que precisavam. A cada passo, Clara sentia seu coração se abrir um pouco mais. Ela havia aprendido a desconfiar de promessas e ajuda, mas Ethan não era como os outros. Ele era paciente, respeitoso e, acima de tudo, profundamente sincero. Esse reconhecimento mútuo marcou uma virada no relacionamento deles. Pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu-se pronta para ansiar por um futuro em que não estaria mais sozinha, onde seus filhos poderiam crescer em segurança e onde o amor e a confiança poderiam renascer, mesmo depois de anos de dor e solidão. No fim de semana seguinte, Clara e Ethan passaram a tarde no apartamento recém-mobiliado. Os gêmeos brincaram no tapete colorido, rindo e correndo sob a luz que entrava pelas cortinas. O ar cheirava ao aconchego de casa, uma mistura de roupa lavada e pão que Ethan havia encomendado para o jantar. Clara sentou-se no sofá e olhou para as próprias mãos e para o anel que sempre usava. O pequeno diamante brilhava à luz, trazendo à tona memórias que ela havia cuidadosamente enterrado. Ethan, percebendo seu olhar perdido, aproximou-se silenciosamente e sentou-se ao lado dela. Este anel, sussurrou ele com a voz carregada de emoção. Eu nunca esqueci que ele pertenceu a você. Clara olhou para cima com a garganta apertada. Eu o guardei, apesar de tudo. Ele me lembrou de quem éramos, o que tínhamos, antes de tudo desmoronar. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Às vezes eu pensava que o mundo tinha nos esquecido, mas aquele anel,
Ele me lembrou que houve amor, e que esse amor era real. Ethan pegou a mão dela delicadamente, roçando o polegar no pequeno diamante. Para mim também, Clara. Nunca me esqueci de você. Toda vez que pensava em você, pensava no que tínhamos e no que poderíamos ter sido. Um silêncio respeitoso se instalou, repleto de memórias e emoções. O anel, simples porém precioso, tornou-se mais do que uma joia. Era um elo tangível entre o passado e o presente. Um símbolo de amor que sobrevivera aos anos e às provações. Clara respirou fundo. Eu não sei como te agradecer. Não só pelo anel, mas por tudo, por estar aqui agora. Ethan sorriu suavemente, comovido. Não precisa agradecer. Estou aqui porque quero estar aqui. Porque acredito que podemos reconstruir algo. Os gêmeos, alheios à profundidade da conversa dos adultos, brincavam ao redor deles, rindo e gritando, lembrando Clara e Ethan que a vida continua. Que o amor também se manifesta em gestos simples e momentos compartilhados. Esse momento fez Clara perceber que o anel não era apenas uma lembrança do passado, mas uma promessa para o futuro. Com Ethan ao seu lado, ela finalmente pôde vislumbrar um futuro onde a dor daria lugar à confiança, à segurança e ao amor renovado. Ethan se inclinou um pouco, apoiando a cabeça perto da dela. Este anel, e você? Você é tudo o que importa agora. Clara fechou os olhos, soltando um suspiro de alívio. Pela primeira vez em anos, sentiu-se completa. E no silêncio confortável do apartamento, com o riso das crianças como música de fundo, passado e presente se fundiram, tecendo suavemente o fio de um futuro promissor. Mesmo com o apartamento, roupas limpas e refeições quentes, a vida de Clara ainda não era fácil. Cada manhã trazia consigo a sua cota parte de desafios, a matrícula escolar das gêmeas, procedimentos administrativos, consultas médicas e o medo constante de voltar à pobreza. Ethan a acompanhava às vezes, mas sabia que a verdadeira reconstrução precisava acontecer com Clara no comando. Ela havia sobrevivido sozinha por anos, e ele respeitava sua força, ao mesmo tempo em que fornecia uma rede de segurança invisível, pronta para segurá-la caso tropeçasse. Certa manhã, enquanto se dirigiam à prefeitura para finalizar a matrícula escolar das crianças, Clara hesitou diante da longa fila. Ethan, eu não sei se consigo lidar com tudo isso, murmurou ela, segurando com força os carrinhos dos gêmeos. Ethan ajoelhou-se ao lado dela e colocou a mão em seu ombro, tranquilizando-a. Você consegue, Clara. Você já fez isso por anos, em condições muito piores. O que você está sentindo agora é normal. Mas olhe para você, aqui está você de pé, pronta para construir um futuro. Eu acredito em você. Clara respirou fundo, agarrando as alças dos carrinhos. De repente sentiu-se mais leve, como se as palavras de Ethan a tivessem aliviado um pouco do peso que ela carregava há tanto tempo. Os primeiros dias foram desafiadores, os procedimentos administrativos pareciam intermináveis e a burocracia impunha sua cota de frustrações. Mas cada pequena vitória, registrar as crianças, obter benefícios sociais temporários, uma consulta médica bem-sucedida, reforçava sua confiança. Certa noite, após um longo dia, ela desabou no sofá do apartamento, com os gêmeos dormindo em suas camas. Ethan sentou-se ao lado dela com uma xícara de chá na mão. Veja bem, Clara, cada passo conta. Até os pequenos. Ela olhou para ele, com um sorriso cansado, mas genuíno nos lábios. Nunca pensei que pudesse sentir isso, de novo. Esperança. Ethan sorriu, acariciando a mão dela gentilmente. Isso é só o começo. Obstáculos sempre existirão, mas eu estarei lá. Você não está mais sozinha. Naquela noite, Clara percebeu que a ajuda de Ethan era mais do que apenas bens materiais. Sua presença, sua paciência e sua confiança eram forças invisíveis que a ajudaram a recuperar a coragem e a dignidade. Ela sabia que todos os desafios do presente, por mais assustadores que fossem, poderiam ser superados, desde que enfrentassem a vida juntos. Enquanto as luzes da cidade brilhavam ao longe através das janelas do apartamento, Clara sentiu uma calma que não sentia há anos. O passado doloroso não havia desaparecido, mas ela começava a vislumbrar um futuro onde ela e seus filhos poderiam existir em segurança, cercados de apoio e amor. Nas semanas seguintes, Clara começou a se adaptar à sua nova vida. Com a ajuda de Ethan, ela conseguiu um emprego em uma pequena empresa parceira que se adequava às suas habilidades e à sua agenda com os gêmeos. Esse emprego não era apenas uma fonte de renda, mas também uma oportunidade para ela recuperar a confiança e reconstruir sua identidade após anos sobrevivendo nas ruas. No primeiro dia, ela acordou cedo, arrumou as crianças e as fez rir durante o trajeto até o escritório. Ethan a levou silencioso, mas atencioso, certificando-se de que ela se sentisse apoiada.
Você vai dar conta disso, Clara. Eu sei que você consegue. Clara sorriu, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação. Vou tentar, vou mesmo. Na empresa, ela foi calorosamente recebida. Suas habilidades e inteligência natural emergiram rapidamente e, embora alguns colegas estivessem curiosos sobre sua trajetória, sua determinação e profissionalismo rapidamente os fizeram esquecer seus preconceitos. Enquanto isso, Ethan continuou a cuidar dela e das crianças, não assumindo o controle, mas oferecendo apoio discreto e constante. Às vezes ele trazia refeições, brincava com os gêmeos no parque próximo e se certificava de que Clara não se cansasse. Certa noite, enquanto os três caminhavam para casa, Ethan notou Clara caminhando com mais confiança. As crianças dormiam no carro, e o silêncio reconfortante da noite envolvia a cidade. Ele se inclinou na direção dela. Sabe, Clara, estou orgulhoso de você. A cada dia você segue em frente, e vejo você se tornando a mulher que nasceu para ser. Clara sentiu as bochechas corarem levemente, mas havia uma nova luz em seus olhos, o orgulho do sucesso, apesar dos desafios, e o medo do fracasso. Obrigada, Ethan. Eu nunca pensei que conseguiria sozinha. Mas com você, estou começando a acreditar que consigo. Os dias ficaram mais claros. Clara conseguia conciliar trabalho e vida familiar, e seu relacionamento com Ethan se fortalecia. O vínculo deles, construído com base em respeito, ternura e compreensão mútua, tornou-se um valioso apoio emocional. Os gêmeos, por sua vez, prosperavam em um ambiente seguro e amoroso, descobrindo alegria e estabilidade que nunca haviam conhecido. Certa noite, depois de colocar as crianças para dormir, Clara e Ethan sentaram-se no sofá, compartilhando um momento de silêncio. Ela colocou a mão sobre a dele e disse suavemente: Nunca pensei que o passado pudesse trazer de volta algo tão lindo. Ethan sorriu, seus olhos refletindo a mesma emoção. Às vezes a vida nos dá uma segunda chance, e acho que temos que aproveitar essa chance juntos. Clara sorriu de volta, sentindo uma serenidade que não sentia há anos. Pela primeira vez em muito tempo, ela sabia que não estava mais sozinha, que tinha um parceiro e uma família para reconstruir. E o mais importante, que um futuro cheio de esperança e felicidade finalmente começava a tomar forma diante dela. Um mês depois de começar a trabalhar, Clara finalmente começava a sentir uma sensação de estabilidade que não experimentava há anos. As gêmeas estavam se saindo bem na escola e em casa, e ela própria recuperava a confiança e a independência. No entanto, a vida parecia determinada a testar essa frágil reconstrução. Certa tarde, enquanto caminhava para casa com as crianças, vindo do trabalho, recebeu uma ligação que a deixou com o coração acelerado. Era seu antigo empregador, aquele que a expulsara para as ruas anos antes. A voz ao telefone era fria e ameaçadora. Clara Thompson, você realmente acha que podemos apagar tudo assim? Você deixou seu cargo sem aviso prévio, e eu não esqueci disso. Clara sentiu o pânico aumentar. Lembranças dos anos difíceis nas ruas, das humilhações e das noites frias ressurgiram. Ela se virou para Ethan com a voz trêmula. Ethan, eu não sei o que fazer. Eles querem vir atrás de mim por motivos absurdos. Ethan segurou as mãos dela com um olhar sério e reconfortante. Escute, Clara. Não importa o que digam, eu estou aqui. Vamos superar isso juntos. Você não está sozinha. Consultaram rapidamente um advogado, que confirmou que o caso era infundado e que Clara tinha direitos sólidos. No entanto, a ameaça de seu antigo empregador trouxe de volta memórias dolorosas, testando sua resiliência e autoconfiança. Os dias seguintes foram tensos. Clara teve que lidar com procedimentos administrativos e legais, enquanto continuava trabalhando e cuidando dos gêmeos. Todas as noites, ela chegava em casa exausta, mas Ethan estava sempre lá para recebê-la, incentivá-la e apoiá-la. Certa noite, após um dia particularmente difícil, Clara desabou nos braços de Ethan. Nunca pensei que tudo isso aconteceria de novo, sussurrou ela com a voz embargada de cansaço e emoção. Ethan a abraçou gentilmente. O passado pode voltar para nos testar, mas veja o quão longe você chegou. Você é mais forte do que pensa. E eu nunca vou deixar você passar por isso sozinha. Por meio dessa provação, Clara percebeu algo importante. Sua vida não era mais determinada pelos obstáculos do passado, mas por sua força, resiliência e pelo apoio daqueles que a amavam. Ethan não era apenas um parceiro ou benfeitor. Ele se tornará uma âncora em sua vida. Uma presença constante que a lembrava de que ela poderia superar qualquer coisa que o mundo lhe lançasse. Quando o veredito finalmente veio a seu favor, Clara sentiu um peso enorme sair das costas. Ela havia enfrentado o passado e emergido mais forte, mais confiante e mais preparada para abraçar o futuro.
Aquele momento consolidou ainda mais o relacionamento dela e de Ethan. Eles haviam enfrentado uma tempestade juntos, e nada poderia apagar o vínculo de confiança e amor que haviam construído. Enquanto as luzes da cidade brilhavam ao longe, Clara olhou para Ethan e sussurrou: "Obrigada, por tudo, por nunca me decepcionar." Ethan sorriu, acariciando gentilmente sua bochecha. "Isso é só o começo, Clara. Ainda temos muita felicidade para construir." O sol nascia sobre Chicago, lançando uma luz dourada através das grandes janelas do apartamento de Clara e Ethan. Os gêmeos corriam pela sala, rindo e gritando despreocupados, enquanto Clara preparava o café da manhã, seus movimentos imbuídos de uma serenidade recém-descoberta. O ar cheirava a torrada e café fresco, uma simplicidade que aquecia o coração depois de tantos anos de luta e noites frias. Ethan entrou com um sorriso terno nos lábios, segurando um pequeno buquê de flores silvestres que colhera em sua caminhada matinal. "Bom dia", disse ele suavemente. "Como estão nossos pequenos exploradores esta manhã?" Clara caiu na gargalhada ao olhar para as crianças. "Elas estão indo muito bem, bem demais para o meu gosto." Ela se virou para Ethan, com um sorriso cheio de gratidão e ternura no rosto. "E você? Como está?" Ethan se aproximou e a abraçou gentilmente. "Melhor agora, porque estou com vocês três." Sentaram-se para um café da manhã simples, mas farto, compartilhando risadas e conversas leves. Cada sorriso, cada gargalhada das crianças era um lembrete de que a vida, apesar dos desafios, pode oferecer momentos de pura alegria e felicidade. Depois do jantar, Ethan pegou o anel que Clara usava há tantos anos. "Você se lembra deste?" perguntou ele, com a voz suave e cheia de emoção. Clara assentiu, com os olhos brilhando. "Este anel nos conectou em um momento em que tudo parecia possível", continuou ele. "E hoje ele simboliza nosso novo começo." Clara sentiu o coração apertar de alegria e emoção. Ela compreendia que o amor deles, frágil mas profundo, havia sobrevivido aos anos, às provações e às separações. As memórias dolorosas ainda estavam lá, mas haviam se transformado em força e resiliência. Naquela manhã, Clara e Ethan decidiram celebrar não apenas o novo amor, mas também a vida que construiriam juntos. Eles passearam com as crianças pelo parque, rindo sob o sol, saboreando cada momento de leveza e felicidade. Cada gargalhada dos gêmeos parecia selar a promessa de um futuro seguro, repleto de amor e apoio. Enquanto se sentavam em um banco, Clara apoiou a cabeça no ombro de Ethan. "Obrigada", sussurrou. "Por tudo, por voltar à minha vida, por tudo que você faz por mim e por eles." Ethan apertou a mão dela delicadamente, com os olhos cheios de ternura. "Isso é só o começo, Clara. Temos uma vida inteira para construir, juntos." E naquela manhã ensolarada, em meio ao riso das crianças e ao calor do sol, Clara sabia que cada provação, cada dor do passado a haviam levado a este momento. Ela não estava mais sozinha. Ela havia reencontrado o amor, a segurança e a esperança. E pela primeira vez em anos, ela se sentiu verdadeiramente feliz, pronta para abraçar um futuro onde cada dia seria uma promessa de felicidade e renovação. O passado havia sido doloroso, mas o futuro agora brilhava diante deles, repleto de luz e infinitas possibilidades. O sol poente banhava o apartamento de Clara e Ethan com uma luz quente e dourada. As paredes agora estavam decoradas com fotos dos gêmeos, sorridentes e felizes, e lembranças de aventuras em família. O apartamento, antes um refúgio temporário, havia se tornado um verdadeiro lar, repleto de risos, cores e amor. As crianças, agora um pouco maiores, brincavam na sala de estar enquanto Clara e Ethan preparavam o jantar lado a lado. Cada movimento era fluido, natural, um testemunho dos anos passados reconstruindo suas vidas juntos. O anel no dedo de Clara ainda brilhava, um símbolo do passado compartilhado, mas mais importante, do futuro que haviam escolhido construir. Ethan se virou para Clara, com um sorriso terno no rosto. "Olhem para eles", disse ele, apontando para as crianças rindo. "Fizemos algo lindo, juntos." Clara olhou para ele com os olhos brilhando de gratidão e felicidade. "Sim, algo lindo. E eu jamais conseguiria fazer isso sozinha." Ela se aproximou, colocou a mão sobre a dele e sussurrou: "Obrigada por tudo, Ethan. Pela sua paciência, sua confiança, seu amor." Ethan apertou a mão dela gentilmente e por um momento todo o passado, todas as dificuldades e dores pareceram ter se dissipado. Restava apenas o presente, sólido e brilhante, e a promessa de um futuro que compartilhariam plenamente. À medida que a noite avançava e o riso das crianças se misturava à luz suave do apartamento, Clara sentiu que sua vida havia encontrado equilíbrio.
O passado havia forjado sua força, as provações revelado sua resiliência e o amor recém-descoberto havia dado um novo significado à sua existência. Neste lar acolhedor, cercada por aqueles que amava e pelo homem que sempre acreditou nela, Clara compreendeu que segundas chances realmente existem. E que às vezes, mesmo depois dos anos mais sombrios, a vida pode oferecer uma felicidade maior do que imaginávamos. Seus corações, suas vidas e suas memórias finalmente se alinharam. E enquanto o sol se punha no horizonte, um novo amanhecer se formava para Clara, Ethan e os gêmeos, cheio de esperança, amor e promessas infinitas.